E aí, pessoal, tudo jóia? Gente boa de Deus, graça e paz para o teu coração. É uma alegria mais uma vez poder conversar, bater um papo gostoso sobre as coisas de Deus, né? Isso é muito importante. Hoje eu quero começar a nossa reflexão com uma ilustração. Imagine você com uma dívida astronômica, uma dívida da qual você não seria capaz de pagar. Uma dívida da qual, se você trabalhasse a vida inteira, ainda assim, você não conseguiria pagar porque ela é muito alta. Mas imagine que alguém chega e paga essa dívida para você, quita ela totalmente. Você outrora era uma pessoa escrava daquela dívida, você era uma pessoa escrava daquela situação. Mas alguém chegou, pagou a dívida. O que você deve fazer então? Você deve ficar tentando pagar essa mesma dívida ou você deve servir e com gratidão a essa pessoa que pagou a sua dívida? Ser grato a ela por toda a vida. Qual é a lógica que você tem que viver, que você tem que fazer? Por que eu começo com essa ilustração? Porque a Bíblia diz que todos nós tínhamos uma dívida impagável, a dívida do pecado, da transgressão, da iniquidade. Uma dívida que nós não teríamos nenhuma condições de pagar, pois é a dívida que é caracterizada pela desobediência a Deus, pelo pecado. E diz a palavra do Senhor lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 14, Paulo diz que essa dívida foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Diz que o Senhor rasgou a cédula que constava as nossas dívidas ali. O Senhor rasgou, cancelou. E aí o que acontece? Aquela dívida que nós tínhamos com Deus e que o povo de Israel foi chamado por Deus a então cumprir a lei, as suas ordenanças, a fim de pagar essa dívida, e o povo de Israel não conseguiu fazer isso. Ninguém antes de Cristo conseguiu pagar a dívida através do cumprimento da lei e das ordenanças. Cristo pagou na cruz por nós. Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma ideia, né, que Deus tem colocado ao meu coração, à minha vida. A maior parte do povo de Deus está vivendo como se Cristo não tivesse pago a dívida na cruz do Calvário. Como se ele não tivesse cancelado a dívida na cruz do Calvário. Lá em João capítulo 19, versículo 30, Jesus deu um brado muito forte, ele diz: está consumado, acabou, a dívida foi cancelada. A partir de Cristo agora nós estamos livres, libertos de toda e qualquer dívida. E isso só é possível porque através da fé em Cristo. Em Romanos 3 e 28 diz assim que nós fomos justificados sem as obras da lei. Que nós somos justificados sem as obras da lei, através da fé em Cristo Jesus. Olha, eu não estou dizendo aqui para você que a lei de Deus foi cancelada. Não, o que foi cancelado foi a nossa dívida que foi cancelada. A lei que Deus havia dado para o povo de Israel, nem Moisés que recebeu ela cumpriu. Ninguém conseguiu cumprir toda a lei conforme deveria cumprir. Somente Jesus cumpriu e por isso ele pagou a nossa dívida, ele consumou a nossa salvação, ele nos justificou para sempre e, portanto, hoje, aqueles que recebem Cristo em seu coração e que passa a ter uma caminhada por fé nele e somente nele, é justificado. Então, meu querido, essas são as boas novas, esse é o evangelho, sabe, do Senhor Jesus que nós anunciamos a todas as pessoas. Eu quero que você pense comigo. Não é inteligente eu agora continuar tentar pagar essa dívida. Não, eu tenho que pagar, eu ainda... Não, Jesus pagou, não, mas eu tenho que pagar. Com que forma? Com sacrifícios, com abluções, sabe, com batismos, com jejuns, sabe, com campanhas, com correntes, com rituais, com cerimoniais, com guardar dias, guardar lua, guardar festas, sabe, isso não é inteligente. Isso é como se você dissesse a Deus: olha, o que o Senhor fez na cruz do Calvário, eu não acredito que foi suficiente.
É como você chegasse naquela pessoa assim, que pagou a sua dívida astronômica, que você não imagina, não é uma coisa, não, olha, eu quero pagar você de novo. E a pessoa, não, mas fulano pagou, fulano já pagou, já está pago, você não deve mais nada. Não, mas eu quero pagar. Assim vive muita gente entre os que se dizem cristãos, né? Os cristãos que são praticantes da Igreja Romana Católica, eles vivem com seus sacrifícios, pagar promessas, peregrinações, isso, aquilo, outro, sacrifícios, abluções. Os evangélicos vivem também dessa forma, com Bíblia nas mãos, com a palavra de Deus lá. Sabe, é fato que em Romanos capítulo 3 e versículo 31 diz que a lei não é cancelada pela graça. É lógico que Deus não ia cancelar aquilo que ele mesmo deu. Ele não cancelou, ele cumpriu ela em Cristo Jesus. Então a lei foi cumprida em Cristo Jesus. E portanto, agora em Romanos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3, diz assim que agora os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para ele ou para ela. Então a pessoa que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas, o velho pacto, as ordenanças, sabe, acabou. E agora você não tem nenhuma condenação em sua vida. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, por que a lei foi vigente, né, até antes de Cristo? Até Cristo, o Cristo da carne. Por quê? Porque a lei, ela foi dada para quem não possuía o Espírito Santo de Deus. No novo pacto, o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós. E agora diz a palavra do Senhor que o Senhor escreveu em nossos corações a sua lei. Ou seja, qual é a lei que domina nossas vidas? É a lei do Espírito e da vida. É a lei do Espírito Santo. É a lei do amor. Essa é a lei que deve coordenar, que deve conduzir a minha vida e a tua vida. Quem está em Cristo e está vivendo por fé, a fé dos eleitos, conforme diz Tito 1:1, a fé dos eleitos, aqueles que foram salvos por graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, portanto não precisa de uma lei para conduzir ela. Existe o Espírito Santo que agora é o nosso guia. Ele nos guia no amor de Deus. Então, meu querido, e olha como é que é interessante, porque diz ainda no versículo 3 de Romanos capítulo 8, que o Senhor nos livrou da lei do pecado e da morte. Sim, nos livrou. Aquilo que era para condenação, aquilo que era para morte, o Senhor nos livrou. Ele rasgou na cruz do Calvário, ele cancelou. E hoje nós temos vida e vida em abundância no Senhor Jesus. Tão e somente pela fé em Cristo Jesus. E aí em Gálatas capítulo 2 e versículo 21, melhor dizendo, Paulo diz que nós não podemos anular a graça de Deus. Porque se a promessa do Senhor, se a justiça de Deus veio por intermédio da lei e das suas ordenanças, segue que Cristo morreu em vão. Ou seja, se você não receber totalmente, 100% aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, você está dizendo que ele morreu em vão. Se você é daquelas pessoas que ainda vive buscando pagar a sua dívida através de sacrifícios, rituais, cerimoniais, através de guardar dias, luas, festas, se você é desse tipo de pessoa, você está dizendo assim para Jesus, o Senhor morreu em vão. Está lá em Gálatas 2 e 21. Então, eu quero chamar você, seja você católico, evangélico, espírita, seja você quem for, qual seja a sua religião, saiba que a tua dívida, o teu pecado, aquilo que era contra você, foi cravado na cruz do Calvário. Pense nisso, medite na palavra do Senhor, leia o livro de Romanos, o livro de Gálatas, Efésios, leia as epístolas paulinas de Romanos a Hebreus, leia o Novo Testamento, leia Mateus, Marcos, Lucas e João e aprenda e veja o Cristo cumprindo a lei para que eu e você pudesse ficar livre da lei do pecado e da morte, para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. Eu deixo aí o convite para você, logo embaixo no vídeo, para você se inscrever nesse canal, para você dar o seu joinha aí no vídeo, para que você possa fazer os seus comentários. Entre em contato conosco através do blog que está aí também, aí embaixo no vídeo, dos nossos contatos por e-mail. Vamos caminhar na graça de Deus, no amor de Deus. Vamos caminhar na fé, nessa certeza de que o Senhor está no controle das nossas vidas.
Meu forte abraço, meu querido. Tenha uma excelente semana no Senhor Jesus. E não esqueça, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Meu forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.